Agora nós vamos dar continuidade à seleção dos aerofólios. E aqui nós temos nossa tabela anterior. Vamos ajustar agora os ângulos de sol, começando pelo Kepler 169. Ele está com um ângulo de sol de 12,5, só que aqui eu vou excluir as linhas de tendência que a gente não vai estar utilizando agora. Vamos ajustar as curvas para que elas estejam dentro do range operacional. Acho que o Kepler 169, vamos ver aqui, é o da esquerda. Então, a curva azul, aqui é a azul que eu selecionei, não é laranja. Vamos estar reduzindo ela aqui. Quantos graus até ela ficar linear? Vamos tirar 2 pontos dela para ela ficar linear. 1, 2. Não, ainda não está linear. Vamos tirar mais dela aqui. Tirar mais um ponto. Vamos ver até. Não dá para tirar mais um para que ela fique linear. 12 graus aqui. Então isso aqui foi a melhor condição linear que a gente conseguiu obter. Aqui embaixo não vai, acredito, não vai influenciar tanto. Vamos aqui para azul agora. Para ficar linear, a gente vai ter que tirar 1, 2, 3 pontos. 1, 2, 3 pontos. 1, 2, 3. Esse aqui já ainda tem que tirar mais um. Que ponto é esse? 12,5. É ele. Se é antes dele. Agora sim. Tá mais linear. E agora no 0,9. Só vai até o ponto 9,5. Pronto. Infelizmente o Naka 009 está com um comportamento bem imprevisível aqui. Então, primeiro eu coloquei Naka 009, esse é o coeficiente angular dele. Esse daqui foi o laranja. Laranja é o Kepler 169. É o Naka 0012. Por último, azul. Adicionar a equação no gráfico 0,1079. Praticamente é o mesmo coeficiente angular daqui. Mesmo do azul. Apesar da gente ter essas não linearidades. Vamos observar primeiro aqui se é para 169. A gente vê que tem um pico aqui. Temos que analisar as curvas também. Tem um pico. Acho que a sustentação aumenta muito, depois ela cai. Isso deve estar aumentando o coeficiente angular dele. Então esse resultado talvez não esteja tão confiável. Agora a gente vê o E para 169, ele tem um pico aqui, depois começa a cair. A gente também tem que analisar de alguma forma mais interpretativa. A gente vê que o azul é o que tem a melhor sequência de pontos aqui linear. Agora o laranja já também tem uma quebra aqui, tem um aumento. Esses aumentos aqui, que não são lineares, que a gente tem que desconfiar um pouco. Vou trazer as análises aqui do ano passado. Ano passado não, de 2018. Que elas estão
Então aqui mais facelas de projeto. Esse mesmo caminho aqui, a partir da pasta referência histórica, aqui aula de projeto, você vai poder estar seguindo depois que eu fizer o upload. Então aqui eu fiquei com um coeficiente angular de 0,11. E provavelmente deve ter sido pelo fato de eu ter pegado mais ângulos aqui. Para o 68 e o 69. O 0009 tem aquela mesma característica, agora o aumento é bem menor. 0,1087, coeficiente angular menor dele. 0012, 0, a gente tem aqui. Então provavelmente eu devo ter pegado aqui mais ângulos para estar fazendo essa análise. Vamos fazer uma escolha agora. Vou anotar esses coeficientes angulares novos que a gente tem aqui para esse range de operação. Kepler 169, 0,1079. Ele reduziu, pelo que a gente... NACA 009 deu o mesmo valor, 0,1079. Esse aqui foi o NACA 0012. O NACA 009, 0,1079. Só vou confirmar isso daqui, excluindo de um por um. Essa aqui é a curva laranja, adicionar a linha de tendência, 1,079. Quando a gente clica na laranja, estamos com o NACA 0012. Então o coeficiente angular está ok, vou colocar na ordem, da esquerda para a direita. Então a curva azul é o Kepler 169. A laranja tem que selecionar aqui. É bem chatinho de você conseguir selecionar a curva que você quer aqui quando elas ficam amontoadas assim. Vou adicionar a equação no gráfico. A azul é 1059. Coloquei aqui, não. Acho que eu tinha repetido lá. 0,1059. Kepler 169, a curva azul. Laranja 0012. Vou colocar aqui, pronto. Kepler 169, beleza. E a cinza. Estamos aqui, adicionar a linha de tendências, abrir a equação no gráfico. 0,1149. Já temos as notas aqui. E vamos implementar uma metodologia de seleção. Bom, na prática eu já consigo ver aqui que através da nossa metodologia, da metodologia que eu vou implementar, quem vai ser escolhido vai ser o NACA 0012. Diante de todas as restrições aqui que a gente impôs para a nossa seleção. E como é que funciona esse método? Vamos determinar primeiro prioridades. O que a gente quer? Na prioridade, quando a gente estuda ali a parte das equações de dimensionamento estabilizador horizontal, a gente vai calcular CL alfa do estabilizador horizontal, uma função que vai ter como um CL alfa horizontal, ou seja, bidimensional, a gente vai ter o AR horizontal e vai ter π. Não me lembro se tem outra função. E o que acontece? Se a gente aumentar o CL alfa H, a gente vai estar aumentando o CL alfa Hzão. Ou seja, aumentando esse coeficiente angular bidimensional, vamos aumentar o coeficiente angular tridimensional. Aumentando isso, o que a gente vai ter? Nós vamos ter uma derivada chamada semi por alfa, estabilizador horizontal, que vai ser em função ali do nosso CL alfa H. Esse CL alfa H em outros termos.
Então isso aqui não é maior, ele vai estar no sentido de direção mesmo. Tanto CMα quanto CMa0H. E o que acontece? Quanto maior for a magnitude de CMα, mais negativo ele vai ser. Vou colocar um menos aqui para estar dizendo para você que é um valor negativo quando existe estabilidade. Quanto maior for esse valor, mais estabilidade. Então a gente tem que garantir um CLα maior, porque eles são diretamente proporcionais. Ou seja, quando você aumenta esse CLαzinho, você vai estar aumentando a estabilidade da aeronave. Essa é a ideia principal. E é a nossa prioridade. Nossa prioridade aqui, vamos dar um Ctrl Z para ficar em uma futura consulta se eu precisar. Vamos deixar ele aqui do nosso lado. Em estabilidade de controle, a gente tem que ter em mente o seguinte. A gente aumentou o CLα, a gente aumentou a estabilidade. Então é como se a aeronave estivesse mais resistente ao movimento. E é isso que acontece na prática. Ela vai estar mais resistente ao movimento quando a gente aborda aqui CLα. Porém, existem duas coisas que a gente considera: autoridade e eficiência. Quando a gente pensa em autoridade, a gente pensa em mais capacidade da superfície exercer controle sobre a aeronave. Capacidade da superfície exercer controle na aeronave. Eficiência está relacionado ao aumento de performance. Algo mais eficiente, um combustível, um motor mais eficiente, vai produzir mais coisa em um detrimento menor de alguma coisa. O motor eficiente é aquele que vai gerar mais potência para um valor menor de energia, combustível ou bateria. Dessa forma, a gente também pode estar fazendo uma analogia aqui para as superfícies, no caso, estabilizador horizontal, vertical, e superfície de controle. E na prática, no aerodesign, nós consideramos que é mais... Não que é mais, ia falar errado, mas que é melhor você ter uma superfície com mais autoridade do que uma superfície eficiente. A eficiência não vai contar na hora do stall. Na hora do stall você vai querer ter mais ângulo de ataque, você vai querer ter mais área atuando, você quer mais ângulo de atuação. E no aerodesign isso pode ser uma diferença muito grande. Quando você pensa em uma superfície eficiente, ela só vai estar gerando menos arrasto. E gerar menos arrasto é a sua menor prioridade em termos de controle e estabilidade. Então você tem que aumentar a autoridade. Então, nesse momento, fica claro que um método de seleção que consiste em considerar mais autoridade ao invés de eficiência, como foi em 2018, que aqui nós vemos uma nota dada ao CD0. Então, os menores valores de CD0 tinham uma melhor avaliação. Os maiores valores da relação CL e CD também tinham aqui as melhores pontuações, CL e CD máximo. Então você tinha que aumentar o CL para o CD máximo aqui. Então identificava qual era o valor do CD máximo, pegava o CL, dividia por esse valor e verificava quanto CL a mais você estava gerando para esse CD máximo aqui. Então aqui é uma avaliação, uma escolha em termos de eficiência. A gente não está avaliando o stall aqui ou quantos ângulos de ataque a mais você tem. Então, por isso que a gente está utilizando o ângulo de stall e a forma de stall. Se a asa stallar, você vai ter uma superfície com mais ângulo de ataque aqui de sobra e com uma forma de stall mais suave. A gente viu que o NACA 009 tem um stall muito abrupto, enquanto o 69 e o 0012 tem uma menor queda. Então esses são os três termos que nós estamos considerando para fazer a seleção do aerofólio. Vou fazer aqui, extrair ângulo de stall. Então vamos focar na capacidade, nós focamos na capacidade da superfície exercer controle na aeronave. Vou colocar aqui um parêntese, gerar menor arrasto.
no caso é um induzido. Então focamos na autoridade, eu vou colocar um verdinho aqui para que você não se esqueça. E um vermelho no outro. Agora finalmente nós vamos à parte de seleção. E para selecionar, a gente vai considerar o seguinte. Em primeiro lugar, nós queremos CL por alfa. Ele tem que ser alto. Ou seja, vai ter a maior pontuação. Em segundo, a gente vai querer ter mais ângulo de stall. A gente vai ter mais alfa, stall maior. E depois é a forma do stall, que é menos abrupta. Cada um deles vai ter seu peso. E a gente vai atribuir um peso para cada um deles. O que é o peso? Deixa eu ver aqui quais foram os que eu utilizei, que eu não lembro mais os valores de cabeça. Nota 1, nota 2. Quantidade. Tá aqui, peso 4 para série 4, 3 e 2. Beleza. A gente vai colocar pesos. Então, 4 para série para o alfa, 3 peso para o alfa do stall e 1 para a forma do stall. E agora a gente vai calcular a pontuação deles. Como que vai ser a pontuação? É o peso vezes a nota para cada um. Então, vamos lá. Aqui, a pontuação tem que ser colocada aqui à direita. Então, vamos aqui. Pontuação é igual a nota. Opa, eu acho que eu fiz alguma coisa. Ah, sim. Tava esquecendo. A nota para o CL por alfa aqui tem que ser... Deixa eu ver, antes que eu continue me confundindo. A nota vai de 1 a 3. Então a nota para o CL por alfa desse primeiro aqui. Tá? Tem que construir uma outra tabela. Eu misturei nota aqui com valores. Mas a gente já tem que atribuir a nota bem aqui. Por exemplo, a nota do Ether 169 comparado ao NACA 0012, de uma forma um pouco mais subjetiva, a gente vai colocar que vai ser 3, 2 e 1. Tá? Então, aqui se torna um pouco mais subjetivo. Existe uma forma de tornar isso mais objetivo, que é tirando uma média, calculando desvio padrão e pontuando aqui da melhor, uma forma com mais qualidade. E não é o método completo, vamos dizer assim, porque ainda não está muito correto a gente estar atribuindo dessa forma. O ângulo de stall, vamos considerar aqui, nota 3, nota 2 e nota 1. Aí sim nós podemos trazer a pontuação. A pontuação vai ser igual a nota que nós demos, vezes o peso que nós damos ao CL por alfa. O peso, no caso, é 4. Aí nós colocamos mais a nota vezes o peso para alfa stall, mais a nota vezes o peso. E um enter. 13 pontos. Então vamos repetir isso com os demais. Doze pontos vezes 4, isso aqui vezes 3, aqui, vezes 1. Deixa eu ver se não... Então, isso daqui deu 10 vezes maior, mas aqui ó, a gente tem 3. Então, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 3, 9. Oh, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 3, 9, 21. E aí nós temos 2 vezes 1, 23. Por esse método aqui,
nós temos que a pontuação máxima é para o NACA 0012. Logo, ele seria escolhido para o projeto. Okay. Então, esse é o método. A gente já tem agora escolhido o NACA 0012. E aí, na próxima aula vai ser uma bônus em que eu vou explicar esse método aqui um pouco mais certeiro para a gente tá podendo atribuir pontos para os nossos aerofólios. Só que ele é melhor para uma quantidade maior aqui. No caso, a gente tem 6 aerofólios, a gente vai estar avaliando somente 6. Então, eu vou introduzir esse método aqui para a gente finalizar essa parte de escolha.